Então vamos ver o Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada. Capítulo 4, Conhecimento Transcendental, verso 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yat, o qual, Gyatva, sabendo, na, nunca, Purna, de novo, Mohan, para a ilusão, Evan, assim, Yasyasi, deves ir, Pandava, ó filho de Pandu, Jena, pelo qual, Bhutani, entidades vivas, Asheshani, todas, Drakshasi, verás, Atmani, na alma suprema, Athau, ou em outras palavras, Mai, em mim. Yajyatva napunarmoham, Evanjasyasi Pandava, Jena Bhutani Sheshani, Drakshasi Atmani Yato Mai, Yajyatva punarmoham, Evanjasyasi Pandava, Jena Bhutani Sheshani, Drakshasi Atmani Yato Mai. Jagyatana Punarmoham, Evam Yashasi Pandava, Jena Bhutanya Sheshani, Drakshasi Atmani Yato Mai. Tradução, vamos repetir, por favor. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento, de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão, pois com este conhecimento
Verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou em outras palavras, que eles são Deus. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Quem recebe conhecimento de uma alma autorrealizada, ou de alguém que conhece as coisas como elas são, aprende que todos os seres vivos são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. O sentimento de uma existência separada de Krishna chama-se Maya. Ma, não. Ya, isto. Alguns acham que não temos nada a ver com Krishna, que Krishna é somente uma grande personalidade histórica e que o Absoluto é o Brahman impessoal. De fato, como se afirma no Bhagavad Gita, este Brahman impessoal é a refulgência da pessoa de Krishna. Krishna, como a suprema personalidade de Deus, é a causa de tudo. No Brahma Samhita, afirma-se claramente que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Mesmo os milhões de encarnações são apenas suas diferentes expansões. Do mesmo modo, as entidades vivas são também expansões de Krishna. Os filósofos mayavadis pensam que, ao expandir-se, o Senhor assume a existência apenas de suas muitas expansões, perdendo com isso sua própria existência. Este pensamento é de natureza material. No mundo material temos a experiência de que quando algo é distribuído em fragmentos, perde sua própria identidade original. Mas os filósofos mayavadis não conseguem compreender que o absoluto significa que 1 mais 1 é igual a 1 e que 1 menos 1 também é igual a 1. Eis como funciona o mundo absoluto. Por falta de suficiente conhecimento acerca da ciência absoluta, agora estamos cobertos pela ilusão e por isso pensamos que somos separados de Krishna. Embora sejamos partes separadas de Krishna, mesmo assim não somos diferentes dele. A diferença corpórea das entidades vivas é Maya, o fato não verídico. Todos nós somos designados para satisfazer Krishna. Foi somente por causa de Maya que Arjuna pensou que a relação corpórea temporária entre ele e seus parentes era mais importante do que sua relação espiritual com Krishna. E todo mundo acha, né? Todo o ensinamento do Gita é dirigido a este fim, que o ser vivo, como servo eterno de Krishna, não pode ser separado de Krishna, e que o fato de ele sentir-se uma entidade separada, que Krishna chama-se Maya. As entidades vivas como partes integrantes, as entidades vivas como partes integrantes separadas do Supremo têm um propósito a cumprir. Todos, tendo se esquecido deste propósito desde tempos imemoriais, elas situam-se em diferentes corpos como homens, animais, semideuses, etc.
Essas diferenças corpóreas surgem quando se esquece o transcendental serviço ao Senhor. Mas quando se presta serviço transcendental, através da consciência de Krishna, ocorre de imediato a liberdade desta ilusão. Só é possível adquirir esse conhecimento puro através do mestre espiritual autêntico. Desse modo, é possível escapar da ilusão de que a entidade viva é igual a Krishna. Tem conhecimento perfeito quem sabe que a alma suprema, Krishna, é o abrigo supremo de todas as entidades vivas. Ao abandonarem este abrigo, as entidades vivas deixam-se iludir pela energia material, imaginando que têm uma identidade separada. Assim, sob diferentes níveis de identidade material, elas passam a esquecer-se de Krishna. Quando, porém, essas entidades vivas iludidas situam-se em consciência de Krishna, deve-se entender que elas estão no caminho da liberação, como confirma o Bhagavad Gita 2.10.6. Mukti tvanyatha rupam swarupena vyavastiti. Liberação significa estar situado na própria posição constitucional como servo eterno de Krishna, consciência de Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Yagyatva napunar murham evam yasyasi bandava jena bhutani asheshani drakshyasi atmaniyatomai. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão, pois com este conhecimento verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou, em outras palavras, que eles são Deus. A gente pode ver por um verso do Bhagavad Gita como essa filosofia é rica e profunda. Isso aqui, aí vem ainda o significado de Prabhupada como um complemento. Quem não sabe disso, está jogando a vida humana fora, está perdendo tempo nessa existência, porque essa é a única coisa que é verdade. Maya, em última instância, quer dizer tudo aquilo que parece que é, mas não é. E é o que todo mundo acha que é o corpo, os subprodutos do corpo, esse mundo como uma realidade, mas tudo isso é ilusão, não é verdade. E é muito difícil encontrar alguém que tenha esse conhecimento e nos passe. Mais difícil ainda é a gente assimilar. E muito mais difícil ainda é entrar dentro dele e viver ele. São três fases. São três fases que, em última instância, estão aqui explicados nesse verso anterior. O verso 34 é o Tadvidi Pranipadená Pariprashnena Sevaya. O Padikshanti Tegyana Yenastato Darshana. Quem quer sair dessa ilusão, quem não se conforma com essa mesmice e quer entender, puxa, será que é só isso mesmo? Eu sou só isso que é? A vida é só essa? O que vai acontecer
acontecer depois da morte? O que é tudo isso? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Quem tem esse mínimo de indagação é pessoa séria que está querendo trilhar o caminho da perfeição. Então, é recomendado para essa pessoa, Tasmat Guru Prapadieta de Yasu Shreya Uttama, quer tirar essas dúvidas, quer compreender o bem último, o que é a verdade mesmo? Procura uma pessoa que saiba te explicar isso, que possa te explicar isso. Então, o Krishna está falando para Arjuna. Esse verso está dividido para Nipatena, Parikurashana. Você vai o Padre Shanti Tegyana Gyanastata Darshana, quer dizer isso. Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Um mestre espiritual autêntico, fidedigno, não um farsante. Um vidente da verdade. Alguém que saiba chegar para a gente e falar, ó, Vadanti Tattva Vidas, Tattva Jnanam Advayam Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdyate. Os videntes da verdade, as pessoas de conhecimento, conhecem Krishna sobre esses três aspectos porque são fundamentais. Primeiro, o aspecto impessoal de Deus. Depois, o aspecto localizado de Deus no coração de tudo e de todos. E depois, Bhagavan, essa pessoa suprema que tem esse poder de, através do brilho corpóreo do corpo dele, que todo Gyani quer se fundir nele, quer se fundir na luz que emana do corpo dele, acha que é a última palavra, como o Prabhupada falou aqui sobre os Mayavadis. Alguns acham que não temos nada a ver com Krishna. Temos nada a ver com Deus, negócio de Deus. E esse Krishna, isso é uma coisa da Índia. Isso é de literatura indiana, não tem nada a ver. Tá? Então, o Prabhupada foi bem direto. Alguns acham que não temos nada a ver com Krishna. Que Krishna é somente uma grande personalidade histórica. E que o absoluto é o Brahman impessoal. E que a verdade é esse aspecto impessoal de Deus. Essa é a fase mais rudimentar da indagação. É o filósofo Mayavadi, o impersonalista, que tem. Eu sempre costumo dizer isso, né? Na verdade, todo mundo carrega um impersonalismo lá no fundinho do coração. A gente tem que estar sempre pensando, onde está o meu impersonalismo? No momento que a gente, embora declare que Krishna é a suprema personalidade de Deus, Krishna é a pessoa absoluta, poxa, já ouvi, Shraddha Goswami explicou isso aí detalhadamente, né? Eterjansa Kalapunsa, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Mas eu não desenvolvo uma relação com essa pessoa suprema. Eu não entendo que ele está presente em toda parte, a cada momento, dentro e fora de tudo, e que não existe uma condição em que ele não exista. Eu sou impersonalista. Eu estou na fase rudimentar da indagação filosófica, como um transcendentalista de terceira classe, que é o que explica esse verso. Porque os videntes da verdade, os acharyas, os Vaishnavas, conhecem Krishna sob seus três aspectos. Não só seu aspecto impessoal, mas também sabem que esse aspecto impessoal, onde tudo repousa, é simplesmente um brilho do corpo desse Bhagavan, detentor das 6 opulências na sua totalidade. Fama, riqueza, beleza, poder, inteligência e renúncia. É uma pessoa que tem tudo isso. E que essa pessoa é tão poderosa que ela se expande e entra dentro de cada coração, de cada entidade viva e dentro de cada átomo.
Ele é a força viva dentro de cada átomo. Se Krishna não estivesse presente no núcleo do átomo, os elétrons não girariam em torno do núcleo do átomo. Ele está presente, é ele essa força viva. Então, o devoto entende o aspecto localizado de Krishna, entende a luz refulgente do corpo de Krishna e entende quem é essa pessoa desconcertante, absoluta, suprema, inigualável. Quem é? E procuram respostas para todas as suas perguntas nessa pessoa suprema que é a fonte de todo conhecimento. É ele que está instruindo Arjuna. É Arjuna fazendo o papel da entidade viva comum, todos nós. E Krishna fazendo o papel do mestre espiritual, instruindo. Essa instrução é para todas as entidades vivas. Então o que Krishna falou ali no verso anterior? Tenta aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual que tem esse conhecimento. Uma alma liberada, uma Nityasiddha, Prabhupada para nós. Buscou na fonte certa? Indaga dele, faz pergunta para ele. Ou seja, estuda os livros de Prabhupada, né? Faz-lhe perguntas com submissão, sem má vontade, sem malícia, sem desafios. Não, querendo aprender, querendo entender. Favoravelmente, Tatakama Pravarna. Pergunta sobre todas as dúvidas que você tem para Srila Prabhupada, nos livros de Srila Prabhupada. Vai buscar que a resposta está lá. Aqui. Estamos acabando de ver. E uma vez que entendeu que, puxa vida, não resta dúvida de que agora eu estou começando a entender as coisas como elas são. Aí como gratidão, presta serviço a ele, rende serviço a ele, serve ele, ajuda ele a ajudar mais e mais almas que estão esquecidas da sua relação com Krishna, por isso estão em Maya, também em ignorância, estão em ilusão. Morram, quer dizer ilusão, Jatanapunar, morram. Então, ilusão. Porque uma vez que alguém é iluminado dessa maneira, ele não se ilude mais. Aí Krishna está falando. Tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão. Imagina que não tem preço isso, né? Que dádiva que é isso. Krishna manda o representante puro dele, a alma liberada, para erradicar a ilusão de todas as almas condicionadas que estão sofrendo devido à ilusão. Sofrendo devido à ilusão. A gente quer se separar de Deus, mas isso é impossível. Isso é impossível. A alma não tem como ela se separar de Krishna. Ela é parte integrante de Krishna. Então, assim como Krishna é o absoluto Satchitananda, nós somos também, de forma diminuta, mas também Satchitananda, Sat, eternos, Chit, plenos de conhecimento, e Ananda, plenos de bem-aventurança. Agora, precisamos resgatar tudo isso. Isso é resgatado quando nós entramos em contato com a fonte completa de tudo isso, que é Krishna, que é Deus. Então, essa história, Deus está lá no céu, nós estamos aqui. Deus está... Não, Krishna está em toda parte. Krishna está no coração de todos. Krishna está dentro de cada átomo. Krishna está... todo aspecto de luz que existe é emanado do corpo de Krishna. Todo aspecto de luz. Qualquer claridade que existir, ela provém originalmente do Brahman, da luz refulgente do corpo de Krishna. E ela é tão poderosa que tudo repousa, todos os universos, tudo repousa, espirituais e materiais, tudo repousa na luz refulgente do corpo de Krishna. Tanto é que em Goloka Vrindavana, em Krishna Loka, não existe luz. Não existe energia elétrica, não existe nada disso. Não existe a necessidade de nada disso. Por quê? Por quê?
quê? Porque tudo é iluminado pela luz que emana do corpo de Cristo. E aí, com este conhecimento, verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo. Essa compreensão é outra coisa muito importante, porque se alguém entende esse aspecto de igualdade, onde tem espaço para inveja, para lamentação, frustração, ou também muito assim chamada alegria temporária, material, ficar saltitante, todo feliz, depois todo tal. Uma hora está lá, outra tá. Como? Não, é uma pessoa sempre equânime, sempre normal, sempre. Por quê? Porque é essa a realidade dos fatos. Então a gente aprende com o mestre espiritual, ouvindo resposta para todas as nossas perguntas. Depois a gente serve o mestre espiritual, ajudando outras entidades vivas, outros seres humanos que estão esquecidos dessa realidade, esclarecendo para eles, passando a mensagem do mestre espiritual para eles. Olha, é assim, assim, assado. Aprendi com o meu mestre espiritual. Mas ele aprendeu com quem? Com o mestre espiritual dele. Que aprendeu com quem? Com o mestre espiritual dele. Vamos parando, remontando, vai chegar em Krishna. Que aprendeu com quem? Com Krishna. Porque quem aprendeu primeiro foi Brahma, que aprendeu diretamente de Krishna. O primeiro ser vivo criado foi instruído diretamente por Krishna. Então, tem erro nessa informação? Não, nenhum erro. Nenhum erro. Não existe possibilidade de erro nessa informação. Então, esse é o primeiro aspecto. Nós temos que saber que Krishna é entendido por diferentes classes transcendentalistas em 3 fases. Na fase impessoal, na fase localizada como a Paramatma no coração de todos, e na fase mais madura como a pessoa suprema, que é quem se expande em Paramatma, que é de quem o brilho do corpo sustenta tudo e penetra tudo, a luz efulgente do corpo de Krishna. Aí, Prabhupada continua aqui, esclarecendo, enriquecendo a nossa consciência de Krishna, com uma outra coisa muito importante que a gente sempre, devido a estarmos completamente identificados com esse corpo, com esse mundo, e completamente contaminados por conhecimento que não é verdadeiro, não é o conhecimento absoluto, não é conhecimento puro. A gente sempre é tomado pela mentalidade dualista, pela dualidade. Então a gente jamais aceita que é possível ter uma pessoa que é assim. O Prabhupada falou aqui. No mundo material, temos a experiência de que quando algo é fragmentado, distribuído, perde a sua própria identidade original, porque vai esfacelando. Né? Poxa, mas como? Deus não é assim? Não, Deus é absoluto. Na invocação do Shri Shubhanishari, logo no começo lá, fala Om Purnam Madam Purnam Idam Purnam Mudachyati Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyati. Krishna, a pessoa suprema, é perfeita e completa. Krishna é perfeito e completo. Sendo ele completamente perfeito, todas as emanações dele, tais como esse mundo fenomenal, são equipadas também como todos completos, porque ele é completo e perfeito. E perfeito. Então a gente fica encantado, tudo funciona mesmo, nossa, a natureza, isso e aquilo, mas não é. A pessoa suprema é perfeita e completa, portanto, tudo que emana dele
perfeito, é equipado como todos completos. Né? E por ser completamente perfeito, tudo que emana dele também é perfeito. Então a gente fica encantado, assustado até de ver que aqui que é a realidade. Esse negócio de escrituras, esse negócio de religião, isso aí não. Aqui, de tão encantado que a gente fica, de tão perfeito que tudo parece ser, né? Porque Cristo explica por que é assim, por causa da sua influência, da sua potência ilusória, de Yogamaya na forma de Mahamaya, de Adamaya, ilusão. Então, aí, como continua o Sri Subhanished explicando isso? Dizendo que, como ele é, tudo que é produzido pelo todo completo, tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo. Então, porque ele é a pessoa completa, muito embora muitas unidades completas, universos inteiros, todas as entidades vivas, muito embora muitas unidades completas emanem dele, ele permanece em equilíbrio completo. Ele continua o mesmo. Então, o Prabhupada explicou aqui. E a gente não consegue de maneira nenhuma concordar com isso, mas está explicado. Por isso que eu falo, onde a gente guarda o nosso impersonalismo no cantinho do coração, temos que erradicar. Porque, mas os filósofos mayavadis são os impersonalistas. Não conseguem compreender que absoluto significa que 1 mais 1 é igual a 1. E que 1 menos 1 também é igual a 1. Esse é o aspecto absoluto. Aí a gente fica, Prabhu, já vem com essas conversas. Olha, eu gosto do Hare Krishna, da filosofia e tudo, mas quando entra em umas coisas assim, aí não é, e nós estamos equivocados. Sabe por que a gente age assim, com essa falta de fé? Porque nós somos impersonalistas. Nós temos contaminação impersonalista. Quem conhece a pessoa suprema, o absoluto completo, e sabe realmente que para ele tudo é possível, a pessoa suprema é a tinta Bheda Tattva, é a verdade Tattva, simultaneamente igual e diferente. Ele não tem dúvida nenhuma em... Não, Krishna pode. Krishna pode, irmão. 1 mais 1 ser igual a 1 e 1 menos 1 ser igual a 1. Porque as leis que regem e regulamentam o mundo material não tem nenhuma vigência no mundo espiritual, não tem nada a ver, é outra história, é diferente, não tem nada a ver. Mas a gente está treinado, cérebro lavado desde pequenininho, aqui é acreditar que não. Se não for assim, impossível. Não, como é impossível? Impossível para quem não tem capacidade, mas para quem tem capacidade absoluta, como o Prabhupada falou, o Senhor Brahma, o primeiro ser vivo criado, explicou no Brahma Samhita, Ishvara Paramakrishna, Satitananda Vigraha. Ele falou, Krishna é o controlador supremo transcendental. Ishvara Paramakrishna. Isso é Krishna. O controle dele é transcendental e o controle dele é imbatível. É o último estágio, é supremo. Ishvara Paramakrishna. E ele é sempre, não como a gente como alma, é igual a ele. Satitananda. Mas como poder, como força, somos... Não dá nem para fazer uma comparação, porque vai dar quase zero.
somos insignificantes, mas também somos, como ele de Sarte, eternos, plenos de conhecimento, e Ananda, plenos de bem-aventurança. Ao invés de a gente se satisfazer com isso, procurar entender isso e resgatar isso, a gente reclama, né? Por quê? Porque a gente quer desfrutar do corpo, que é material e temporário, do mundo, que é material e temporário. A gente está como o prisioneiro que fala, está boa essa cadeia. Mas como que cadeia que pode estar boa? Nós estamos presos. Como é que pode estar boa a cadeia? Não existe. Não existe. Pode parecer que está um pouquinho melhor, mas que está boa e que realmente é o fim da linha em bem-aventurança, o fim da linha em inteligência, em conhecimento, o fim da linha em ausência de falência, de morte. Não é. Aqui todo mundo vai morrer, o conhecimento é especulado, vai se perder. Se perde quando abandona o corpo, nasce de novo. Né? Já pensou que trabalho, hein? Tem que fazer tudo outra vez, né? Que trabalho, né? Se preparar para tantos concursos, para tanta informação. Né? Por quê? Porque agora eu era um Einstein, depois eu sou um pobre coitado que tem que aprender que no mundo material 2 vezes 2 é 4. Então, o conhecimento material cai em esquecimento. O conhecimento transcendental não, ele é puro. Ele é puro, ele é conhecimento absoluto. Então nós temos, mas ao invés da gente concordar que, puxa, melhor viver essa realidade da eternidade e buscar ela, melhor viver essa realidade do conhecimento transcendental puro e cada vez me esmerar mais nele, é melhor eu desfrutar de bem-aventurança e não de prazer material, corpóreo, sensorial, temporário, mais açúcar, que tem que estar sendo bombado. Depois de um porre eu tenho que tomar outro, senão eu não vou curtir de novo. Eu tomo um porre, o coitado do fígado, né, que reclama, vai até perder pâncreas, mas porque esse prazer não é perene, ele não é a bem-aventurança, é uma felicidade material temporária, ilusória. Mas a gente não quer concordar, só que a explicação é essa. Então, essa pessoa suprema é autossuficiente, como falávamos no verso da invocação do Shri Shupanishadi Om Purnamada Purnamida. Anadiradi Govinda. Govinda, ele é a origem de tudo e de todos. Mas em quem é a origem dele? Sabe aquele negócio? Tá bom, então, mas tudo tem. E de Govinda, quem que é a origem? Não tem origem. Govinda é a origem dele próprio. Anadiradi Govinda. Ele é o começo de tudo e ninguém é o começo dele. Não. Todo mundo depende dele e ele não depende de ninguém. Nityanam Chetanas Chetananam. Ele é o supremo eterno entre todos os eternos. Só que a diferença é muito grande, porque todos dependem dele, ele não depende de ninguém. Ele mantém todos e ninguém mantém ele. Anadiradi Govinda. E ele é, já falamos, Ishvara Paramaksha, o controlador transcendental de tudo. Nada passa batido para Deus. Ele está vendo e controlando tudo. E sabe exatamente como cada coisa tem que ser feita. Sabe a cara na cara. Então ele é a causa de todas as causas. Então essa é a pessoa suprema, Bhagavan, que quem desenvolve conhecimento dele se situa na sua posição constitucional eterna como servo dele, porque sabe que essa é a minha posição constitucional eterna. E veja sobre o Mahaya Krishna Nityadasa. Prabhupada terminou. Liberação significa estar situado na própria posição constitucional como servo eterno de Krishna. E isso chama-se consciência de Krishna. Porque qualquer outra coisa é consciência de Maya, da ilusão.
Então, muito interessante isso aqui. Muito interessante. Primeiro, procura um mestre espiritual. Indaga dele com educação, com submissão, com humildade. Quando vê que o que está recebendo é impagável, tenta pagá-lo com serviço. Peça serviço a ele. Para ir para Atenas se aproxima, para ir para Xena, indaga. E se vai a serve, tendo recebido o verdadeiro conhecimento de uma alma autorrealizada, jamais voltarás a cair nessa ilusão, pois com este conhecimento verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou, em outras palavras, que eles são Deus. Tudo pertence a Krishna, gente. Nós, inclusive nós como almas, tudo é propriedade de Krishna. Krishna é o proprietário supremo. Não adianta a gente ficar tentando tomar o lugar dele, porque não vai tomar. Não vai. Então, fala o Sri Upanishad também de Asusarmani e Bhutani, Atmani Varupashati. Como é? Atmani Varupashati. Sarvabhuteshu, de novo, Chakmana, Tatunavi de Gupsate. Fala exatamente isso, que é o que Krishna está falando aqui. Verás que todos, esse é o poder da mensagem do mestre espiritual, da instrução do mestre espiritual. Verás que todos os seres vivos são apenas partes do Supremo, ou em outras palavras, que eles são Deus. Então a gente vai, o que fala esse verso do Sri Upanishad é isso, que aquele que vê Krishna como o proprietário de tudo, aquele que vê Krishna em todas as coisas, em todas as partes, aquele que vê todas as entidades vivas como partes integrantes de Krishna, e que vê Krishna dentro de tudo, é aquilo que falávamos antes. Quem sabe que tudo está relacionado com Krishna, todos nós, tudo. Que Krishna, que todas as entidades vivas são partes integrantes de Krishna. Nós fazemos parte de Krishna, nós não somos Krishna, mas fazemos parte de Krishna, graças a Krishna. Temos que agradecer. E não como impersonalista, pensar, bom, então eu também sou Deus. Não é, não vai ser nunca. Não é. E aquele que vê tudo relacionado com Krishna, aquele que vê todas as entidades vivas como partes integrantes de Krishna, que vê Krishna dentro de tudo, em toda parte, não tem porquê odiar alguém, não odeia nada nem ninguém, esse alcança a paz, esse vive feliz, vive tranquilo, porque esse está baseado no conhecimento verdadeiro e está vendo as coisas como elas são. Então o Prabhupada falou o tempo inteiro aqui em ver as coisas como elas são. Essa é a maneira de ver as coisas como elas são. Talvez alguém argumente que, mas sabe que Prabhu, é que eu sou muito caído, muito contaminado, já tive, e para mim fica difícil e tal. Krishna fechou aqui no próximo verso. No próximo verso, Krishna tirou esse argumento da nossa língua. Apichetasi papeliá Sarvebhya Papakritama Sarvagyana Pravenaiva Vrijnam Samparishasi. Mesmo que sejas considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiveres situado no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar o oceano das misérias. Então, não adianta a gente argumentar nada. Krishna fechou. Como que sai da ilusão? Procurando o mestre espiritual. O mestre espiritual é capaz de fazer o quê? De dar Krishna para a gente, de dar consciência de Krishna, de dar essa compreensão que nós vamos viver. E isso aí é disponível para qualquer um, mesmo que seja o pior dos pecadores. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não é? Por isso que é importante
passo que vocês estão dando, receber iniciação de alguém que vem nessa linha de devotos autorizados, com capacidade para dar Krishna, poder erradicar a ilusão de alguém, porque vive isso, está fazendo isso, é autêntico. Por isso que é importante. Sridhar Goswami fala que a iniciação ela serve para a pessoa se inspirar a cada vez mais ser sério na vida espiritual e abandonar cada vez mais vida material, ter mais força para isso. Sridhar Goswami fala isso. E hoje de manhã mesmo lembrava que o Chaitanya Charitamrita fala no 4º capítulo da Antya-vida, verso 192. Krishna fechou aqui, ele fala que quando alguém está sendo iniciado, quando alguém vai ser iniciado, quando alguém aceita se render a ele e prestar serviço espontaneamente para ele, que isso agrada tanto Krishna, que Krishna vê essa alma como se essa alma fosse ele mesmo. Dikshakali Bhattakali Atma Samarpana. Sem Krishna, Dikshakali Bhattakara Atma Samarpana, Sei Kari Krishna Tari Kari Atma Sama. Quando isso acontece, Krishna falando, eu vejo essa alma como se ela fosse eu mesma. Não tem mais nem o que falar, né? Depois dessa. Porque é a atitude mais certa que uma alma pode tomar dentro do universo cósmico material. É onde ela começa a pôr fim mesmo em toda a sua longa jornada de prisão no universo cósmico material. Sair da cadeia. Sair da cadeia. Imagina, aqui a gente tem a experiência que alguém que ficou preso por uns bons anos, quando sai, ufa! Imagina quem está preso que nem a gente há, sabe-se lá, quantos milhões de vidas, em diferentes corpos, rodando na roda do Sansara, uma adiante e uma adiante, uma hora como um semideus, outra hora como um ser humano, outra hora como um cachorro, outra hora como uma planta, outra hora como uma lagartixa insignificante, uma formiga, e rodando, e rodando, e rodando. Imagina quando a gente consegue sair dessa roda aí, dessa prisão aí. Não tem vitória maior que essa, não pode existir. Acabou, acabou, fim da prisão, fim da ignorância, fim da ilusão, fim do sofrimento, fim das misérias. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Srila Prabhupada que Jai!